Olá, eu sou o presbítero Lúcio Matos e hoje nós iremos estudar as parábolas do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. E iremos aprender o grandioso valor do reino de Deus. Esse vídeo faz parte da série de estudos que estamos fazendo sobre as parábolas que estão registradas em Mateus capítulo 13. E eu convido você a se inscrever no canal e estudar o reino de Deus junto conosco. Então a parábola do tesouro escondido está registrada em Mateus capítulo 13, versículo 44. Está registrado assim na palavra de Deus: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus então está falando que um homem achou algo de muito valor em um campo, em um terreno. Essa história pode parecer um pouco estranha para nós hoje. Quando nós queremos guardar algo de valor, quando nós queremos guardar uma quantia em dinheiro, nós guardamos num banco de forma segura. Nós guardamos em uma poupança, nós guardamos em um CDB, em um LCI, em um LCA. Então é possível hoje guardar dinheiro em bancos de forma segura. Mas na época de Jesus, não funcionava assim. Era muito comum alguém que tinha uma quantidade de pedras preciosas grande, guardar em uma caixa e enterrar em seu próprio terreno. E algumas vezes essas pessoas morriam e seus familiares não sabiam onde essas pedras preciosas foram enterradas. Então, para os ouvintes de Jesus, alguém achar algo de valor e terreno, essa história ela era absolutamente comum. E o que Jesus então nos ensina sobre essa parábola? Quais são os elementos que nós encontramos nessa parábola? Jesus fala então que um tesouro foi encontrado, algo de valor foi encontrado. E o que significa esse tesouro no reino de Deus? Significa o reino de Deus em seu valor espiritual. Quanto vale a comunhão com Deus? Quanto vale o perdão dos pecados? Quanto vale a comunhão com Cristo, a união com Cristo? Quanto vale aquele evento que ocorreu aproximadamente 2000 anos atrás ter uma eficácia para a nossa vida espiritual hoje? Jesus ter morrido de forma substitutiva pelos nossos pecados. Quanto vale nós vivermos a vida eterna na presença favorável de Deus? É sobre isso que Jesus está falando na parábola. Quando Jesus fala que um tesouro foi encontrado, Jesus está falando do reino de Deus e em seu valor espiritual que ele representa. Jesus fala que esse tesouro foi encontrado em um campo, em um terreno. E o foco principal aqui não é o local, não é o campo, não é o terreno. Jesus fala que um homem encontrou esse tesouro. E esse homem, Jesus mostra que ele não estava procurando algo de valor. Ele encontrou, por acaso, esse tesouro. Mas o que chama a atenção é a atitude desse homem. Esse homem adquire aquele campo no qual foi encontrado o tesouro. E como ele adquire aquele campo? Ele vende tudo o que tem. Ele se desfaz de tudo o que tem para adquirir aquele campo. Ele não vende a metade do que tem. Ele não se desfaz de 30% ou 70% de tudo que ele tem. Jesus está falando que ele se desfaz de absolutamente tudo que ele tem para adquirir aquilo que ele encontrou de grande valor.
Em termos espirituais, o que Jesus está falando é que quando alguém encontra o reino de Deus, os antigos valores perdem o brilho. O que Jesus está falando é, quando alguém encontra o reino de Deus, as prioridades mudam. O que Jesus está mostrando é, quando alguém encontra o reino de Deus, os pecados antes amados e praticados com tanta veemência, esses pecados eles são abandonados. O que Jesus está falando, quando alguém encontra o reino de Deus, Cristo, ele passa a ocupar o centro da vida da pessoa. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele encontrou esse tesouro que Jesus está falando. Teve sua vida transformada, teve sua vida impactada. Um dia ele encontrou esse tesouro e ele, escrevendo aos Filipenses, ele escreveu o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, a atitude de quem encontra verdadeiramente o reino de Deus é que há uma mudança de prioridades. Jesus passa a ser o centro, a prioridade, aquilo que é de maior valor. E Jesus fala que esse homem faz essa transação, troca tudo que tem para adquirir esse campo, ele faz isso com alegria. Não é com tristeza, não é com pesar, não é por obrigação, é de transbordante alegria. É uma alegria enorme. Então aqui há um contraste implícito. Antes, aquele terreno, aquele campo para esse homem, ele pode até ter passado outras vezes pelaquele campo, pelaquele terreno. Antes, aquele campo era comum, era apenas um terreno. Antes, a rotina daquele homem era comum. Os bens que aquele homem tinha seus valores. A vida daquele homem era comum. Mas depois de achar o tesouro, depois de ter o privilégio de ser achado pelo reino de Deus, tudo é reinterpretado. Seus bens, a sua vida, a sua morte, o presente, o futuro. Depois que esse homem achou o tesouro naquele campo, a sua vida mudou. Então essa é a parábola. Jesus fala de um homem que encontrou algo de muito valor e ele se desfaz de tudo o que tem para adquirir esse valor. A parábola da pérola de grande valor está registrada então em Mateus capítulo 13, nos versículos 45 e 46. Está escrito assim na palavra de Deus: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Quais são os elementos dessa parábola? Jesus está falando de um homem que, ao contrário do descrito na primeira parábola, esse homem ele está à procura de pérolas. Jesus aqui está retratando a vida de pessoas que buscam por pérolas da vida, por conhecimentos sobre a vida. Jesus aqui está retratando pessoas que buscam por respostas, que buscam o conhecimento da vida através da filosofia, através da ciência. Não há nada de errado em buscar conhecimento através dessas ciências. Mas o que Jesus está falando é que quando alguém encontra o reino de Deus, então
há um entendimento de que as verdades descritas no reino de Deus, essas verdades elas são superiores. E o que Jesus mostra então é que esse homem também, que procurava por pérolas, quando ele encontra a pérola de grande valor, ele a tem como prioridade. Ele se desfaz de tudo que tem para adquirir aquela pérola. Tudo aquilo que aquele homem buscava de conhecimento, tudo aquilo que aquele homem tinha de valores, quando ele encontra a pérola de grande valor, ele percebe que aquela pérola representa aquilo que de maior valor existe. Jesus está mostrando de que há pessoas de que buscam por pérolas nesta vida, que buscam por conhecimento, que buscam pelo sentido da vida. Mas quando essas pessoas encontram o reino de Deus, essas pessoas têm as suas prioridades transformadas. Agora vamos fazer uma comparação entre essas duas parábolas que estudamos hoje. O que essas duas parábolas têm em comum? Em primeiro lugar, que elas mostram o supremo valor do reino de Deus. Que o reino de Deus ele tem um valor incomparável. E em segundo lugar, essas duas parábolas elas têm em comum que elas mostram que quando alguém está diante do reino de Deus, quando alguém descobre essa pérola, esse tesouro, inevitavelmente essas pessoas tomam uma atitude positiva em relação ao reino de Deus e percebe que tudo que adquiriu até então não é comparável ao grandioso valor do reino de Deus. E o que essas duas parábolas têm de diferente? Elas têm de diferente a questão do homem. Na primeira parábola, o homem não estava procurando por nada valioso, mas na segunda parábola, o homem ele já estava à procura de pérolas. O que o estudo dessas duas parábolas, então, pode nos trazer de ensino para hoje? Como nós podemos aplicar o estudo dessas duas parábolas para os dias de hoje? O estudo dessas duas parábolas, elas nos mostram que quem encontra o reino de Deus a tem como prioridade. E a pergunta então que se faz é: o reino de Deus tem sido prioridade para nós? Outro ensino que essas duas parábolas nos traz é que quem encontra o reino, essas pessoas vivem no reino de Deus com alegria. E a pergunta que se faz é: nós estamos vivendo no reino de Deus com alegria? Nós temos prazer nas coisas de Deus? Nós temos prazer no culto particular, no culto público? Nós temos prazer nas coisas de Deus? Nós temos prazer na leitura da palavra? Nós temos prazer na oração? Nós temos prazer na comunhão entre os irmãos? O que o estudo dessas parábolas nos mostra é que a grande diferença é que quem encontra o reino de Deus, essa pessoa tem a vida transformada e percebe o grande valor que esse tesouro tem. É diferente de alguém que é apenas religioso, mas que nunca realmente encontrou o reino de Deus. Quem realmente encontrou o reino de Deus, essa pessoa tem as suas prioridades diferenciadas. Essas pessoas têm as suas prioridades alteradas. Que possamos perceber o grandioso valor do reino de Deus e que possamos vivê-lo com alegria. Que Deus nos abençoe.